Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. O assunto agora, em boa medida, eu diria que é saúde coletiva, porque nós vamos tratar aqui com o professor Adriano Falvo. Ele está aqui no Acre para ministrar uma palestra, um curso que vai tratar da melhoria no atendimento das nossas farmácias. E ali, mais adiante, está Isabela Sobrinho, ela que é aqui do Conselho Federal de Farmácia. Eu quero desejar uma boa tarde aos dois, tanto ao professor quanto à Isabela. Boa tarde. Vamos começar com o professor, sim, Isabela, sim. Você me permite? Ele que é o nosso convidado, não é? Professor, o senhor já deve ter dado uma andada, já deve ter visto um perfil de como é que anda a questão da farmácia, né, da prática de fármacos aqui na nossa região. O que precisa melhorar pelo que o senhor já deu uma observada? Bem, nós viajamos aí, na verdade, por todo o Brasil. Então, quando a doutora Isabela me convidou, juntamente com a doutora Márcia, que é presidente do Conselho Regional de Farmácia aqui do Acre, fiquei primeiramente muito feliz. É uma parceria entre o Conselho Regional de Farmácia do Acre e o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, pelo qual ocupo o cargo de secretário-geral. E a nossa ideia de trazer aqui para os farmacêuticos é trabalhar um pouquinho sobre a mudança da postura frente às atribuições clínicas. Pode não parecer, mas principalmente após a pandemia, ou durante a pandemia, melhor dizendo, o farmacêutico demonstrou a sua verdadeira importância, certo? O farmacêutico não pode ser visto simplesmente como um simples vendedor de medicamento, mas sim uma pessoa que tem conhecimento sobre o medicamento, que tem a alternativa de conversar com o médico sobre alternativas terapêuticas de substituição. Então é em cima disso que nós vamos estar trabalhando, essa mudança de postura. Porque hoje a farmácia clínica, certo? O cuidado voltado diretamente ao paciente é que vem crescendo diretamente em todo o Brasil. E essa mudança de postura, o que o senhor destacaria especificamente? Assim, o que nós precisamos mudar de forma urgente? Olha, o que vem crescendo muito no país são os consultórios farmacêuticos. Quando falamos em consultórios farmacêuticos, nós pensamos no cuidado voltado a pacientes, principalmente hipertensos, diabéticos. Porque quando um paciente ele é hipertenso, claro, ele vai no médico cardiologista, correto? Mas será que aquele paciente que é hipertenso, ele só tem hipertensão? Será que ele não tem diabetes? Será que ele não tem algum problema ortopédico, pelo qual uma dor nas costas? Então, quando esse paciente, à medida que ele vai evoluindo, ele vai se tornando um paciente mais idoso, ele se torna um polimedicamentoso. Quando a gente fala paciente polimedicamentoso, é aquele paciente que usa mais do que 5 medicamentos. Mas será que cada médico tem consciência, certo, do que o outro prescreveu? Então o farmacêutico ele passa a ser a ponte. Pode não parecer, mas às vezes um paciente que simplesmente ele tem um problema gástrico, mas ele trata também de uma hipertensão, ele toma um antihipertensivo tão conhecido como um captopril, certo? Ele tem que ser absorvido no meio mais ácido e de repente ele está passando por um gasto, ele toma um medicamento que diminui a hiperacidez estomacal. O medicamento não passa a ter efeito. Então, quando o farmacêutico intervém diretamente nessa ação, ele consegue detectar as interações medicamentosas, ele acaba sendo a ponte entre o paciente e o médico e consegue melhorar. Professor, deixa eu perguntar aqui para a Isabela, tendo isso como referência, isso precisa de um farmacêutico ali do outro lado do balcão refinado, uma pessoa que tenha conhecimentos de fisicoquímica, de que saiba ali como que os compostos químicos ali, o que esse composto aqui reagindo com esse outro medicamento, o que isso vai resultar, pelo que você conhece da nossa realidade aqui. Como é que está a nossa mão de obra em relação a isso? Então, boa tarde a todos aqui que estão nos assistindo, né? Boa tarde a você. Primeiramente, agradecer aqui a presença da gente aqui, justamente doutor Adriano, que é referência, né, no Conselho Regional de São Paulo e ministra por todo o país. É isso que nós estamos fazendo aqui no Acre, trazendo capacitação, melhorando a informação desse profissional no balcão. A gente sabe que culturalmente ainda nós não temos esse hábito da intervenção. Né? Isabela, eu fico temeroso, por exemplo, eu fico me colocando no lugar do farmacêutico. Vamos lá. Ele, nessa exata situação que ele colocou, que o professor colocou, aí o farmacêutico vai falar assim, epa, eu vou me meter aqui.
como é que ele faz? Qual que é o procedimento que ele tem que fazer? Porque aí o médico vai dizer assim, quem é você, rapaz? Você está querendo... Aí é uma briga de vaidades, aí danou-se A tudo. questão é você trabalhar em equipe multiprofissional, né? Hoje nós sabemos a importância do farmacêutico clínico. Ele tem como fazer essa abordagem? Através de uma carta ao médico, já acontece isso, tá? Em umas drogarias que tem a parte de consultório, já ocorre. Então, conversa com o cardiologista, conversa com o endocrinologista, já faz ali uma sutil troca. E tem conseguido diálogo? Tem. Alguns tem sim. A gente tem visto muito aqui em Rio Branco, através do SUS, nós temos farmacêutico clínico, para quem não sabe, e atua muito nessa questão da equipe multi. Então, ele vai às casas das pessoas, faz a análise das prescrições e, à medida que ele vai encontrando interação medicamentosa, ele faz a conversa com o médico e faz a troca e conversa. É assim que deve se trabalhar na equipe multi, né? No privado, isso ocorre pouco, mas ocorre. Nas farmácias que já têm clínica, né, consultório clínico do farmacêutico, já ocorre essa conversa, essa intermediação com o médico. O médico ele tem que ser o nosso parceiro enquanto profissional farmacêutico. Professor, o senhor que anda o país inteiro, como é que nós estamos comparado a outros estados, a outras regiões? Estamos na média? É assim mesmo? Sim, é um princípio, né? Tudo que a gente fala assim, tudo tem um começo e tem que automaticamente o farmacêutico estar disposto a mudar a sua característica nesse tipo de atendimento. Quando a gente pensa numa equipe multiprofissional, principalmente no ambiente hospitalar, muito bem dito pela Isa, hoje os hospitais de ponta, o médico faz o diagnóstico e praticamente é o farmacêutico que determina quais são os medicamentos que o paciente, certo, deve ser tomado. Então, como falar, é uma responsabilidade compartilhada. Agora, quando se trata-se do sistema privado, certo? Essa mudança realmente, falar assim, esse farmacêutico ele vai atuar como farmacêutico clínico, até que ponto ele tem essa autonomia? É claro, a primeira coisa que o farmacêutico tem que ter é uma mudança e buscar o máximo de conhecimento para melhorar esse atendimento, não é da noite para o dia. Mesma coisa, um recém-formado terminar a sua faculdade e falar, eu vou fazer um serviço de farmácia clínica. Será que ele realmente está preparado? Assim como um médico recém-formado, assim como um odontologista recém-formado, será que ele está preparado para o mercado? Então isso exige muita dedicação, muito estudo e muita responsabilidade. Porque esse farmacêutico ele não vai ser especialista numa única área, numa cardiologia, numa endocrinologia, não. Ele acaba sendo especialista em todas as áreas. Imagine a gama de matérias-primas que nós temos no mercado e esse farmacêutico tendo todo esse conhecimento de intercalar e de ter essa relação com vários profissionais da área de saúde. Esse modelo que você falou aí, me parece, além de ser o mais lógico, me parece que é um modelo, um método de trabalho que poderia aumentar a eficácia, né? Porque às vezes o médico, não sei se ele tem pleno domínio, não é, a respeito do medicamento que ele prescreve, mas o farmacêutico, aquilo ali, a essência do trabalho dele é essa. Né? Exato. Então, assim, o médico diz o seguinte, olha, o Itaã está com hipertensão, sei lá o quê. Aí, o farmacêutico é quem deveria me passar o medicamento. Né? A lógica pede isso. Né? Perfeito. E aí, como você acabou de dizer, o Itaã está hipertenso. Nós vamos trabalhar a sua questão da sua hipertensão. E à medida que a gente vai cuidar da sua hipertensão, a gente vai analisar de uma forma, um contexto geral de tudo que você está, primeiro, tendo conhecimento sobre o seu medicamento, porque quando a gente pensa, eu sou diagnosticado com hipertensão, mas até que ponto você sabe o que é hipertensão? Hipertensão é uma doença que tem cura ou não tem cura? Se a gente observar hoje o atendimento no Sistema Único de Saúde, é tudo muito rápido, certo? Solicita vários exames e de repente você é diagnosticado, você tem a sua prescrição e aí como é que você vai ser tratado? Professor, nosso tempo infelizmente acabou, queria agradecer a sua vinda aqui, Isa também, espero que o Acre lhe acolha bem, que você volte aqui mais vezes, tá bom? Muito obrigado. A gente que agradece. As letrinhas já estão subindo ali. Obrigado e até amanhã a todos vocês.